Ah, Todo mundo precisa aceitar pela lei de proteção. Isso, de dados. Eu vou compartilhar aqui o texto. Todo mundo está vendo? ainda não. Agora sim. Espera um pouquinho. Oi. Apareceu? Sim, apareceu. Legal, então. Rosana, quando você quiser, fique à vontade. Tá bom. 164, diante de Deus. Pai nosso, Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel, na condição de filhos necessitados. A Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe amor. Procuremos, assim, nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Legal, Rosana. Você quer comentar alguma coisa? Não? Tanto faz, você que sabe. Quer passar? Comentário? Pode ser. Tá. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa que chamou a atenção no texto? Tem algum pedaço que achou interessante? Posso? Pode? Pode. Pode? Ó, no meu entendimento, assim, que ele... No finalzinho, né? Ele fala que ainda não temos a inteligência de refletir a sua grandeza. Ou seja, nós não estamos na evolução espiritual adequada para entender a grandeza de Deus, né? A gente sabe o quanto importante é, né? O quão necessário é na nossa vida, né? Tanto é que lá em cima no comecinho fala, no momento de tristeza ou de alegria, devemos se lembrar de Deus, né? Porque assim, muito da gente costuma lembrar o quê? Mais naquela hora de tristeza, que é quando o negócio aperta mesmo, né? É meio que automático do ser humano. E muitas vezes, na hora da alegria, isso acaba passando despercebido, né? Por isso que se encaixa muito bem essa teoria aí de que a gente ainda não entendeu a grandeza, né? Nós não estamos nessa evolução ainda. O dia que a gente compreender que na alegria e tanto na tristeza a gente ter o entendimento da grandeza de Deus, é que a gente vai estar aí no caminho mais evolutivo, né? Vamos dizer assim. Vamos estar um pouco mais evoluído. Só que isso aí pode levar vidas, né? Legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu posso Elsa. comentar. Desculpa, pode ir. Pode comentar. Pode falar. Então tá. E eu acho que é uma reflexão que eu sempre tenho feito ultimamente. Basta simplesmente sentir, né? Mais do que ficar procurando, de ficar tentando explicar ou entender o que é, uma reflexão sempre que eu faço é sentir o amor dentro do coração. E não procurar origens, né, fatos, significados, nada, simplesmente sentir. Legal, Thaís. Legal. Mais alguém? Posso falar? Pode, Maria. Fique à vontade. Então, boa noite a todos. Eu, assim, diante desse texto, eu pensei, assim, à medida que a Rosana ia lendo, eu pensei que Deus é inquestionável, né? É uma situação que a gente aceita, não questiona, muito pelo contrário, procura entender cada vez mais e aceitar os caminhos da nossa vida, porque a gente sempre acredita
que a explicação está nas mãos de Deus, e não na nossa tentativa de questionar o porquê de uma série de situações, inclusive de Deus, né? Legal, Maria Aparecida. A verdade, vamos lá, então. A verdade é que nós podemos até questionar, mas nós temos muita dificuldade de chegar. Nós temos dificuldade de entender quem é Jesus. A aula de hoje, a Débora vai falar bastante sobre Deus e Jesus, para a gente tentar entender um pouquinho quem são, né? Quem é Deus? O que é Deus? Né? E Jesus? Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de entender o que é Jesus, quanto mais o que é o Pai, né? Então, essas questões, mesmo que a gente tente, é difícil, né? Vamos tentar chegar em Jesus, que chegando em Jesus, a gente chega até o Pai, né? Mas os irmãos espirituais trouxeram algumas definições de Deus, e a Débora vai passar para a gente o que os espíritos trouxeram. Que a gente saiba, é a definição mais completa sobre Deus que se tem até hoje, é essa dada pelos espíritos. Tá? Na minha opinião, eu não conheço outra que seja tão completa. Tá? E ela é meio genérica, mas ao mesmo tempo é muito completa. Tá? Então, a Débora vai falar bastante sobre esse assunto, e é isso. Todos que vocês falaram aí faz todo sentido, é isso mesmo. Como nós ainda não temos condição de entender Deus, né? Ainda, vamos pelo menos senti-lo, saber que ele é um pai amoroso, que existe esse pai, né? Os espíritos falam, né, no livro dos espíritos, Deus existe, não o podeis duvidar. Tem uma resposta que Kardec começa a cruzar muito, né? Se realmente ele existe, aí o espírito chega e Deus existe, não o podeis duvidar. Não duvide, ele existe. Então, os espíritos afirmam para a gente que o Pai existe, né? Então, a gente sabe que ele existe. Como que é? A gente ainda não compreende, porque está muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, 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 muito acima da nossa capacidade ainda de compreensão. Já está muito acima de um espírito para um espírito puro. Imagina para nós, estamos longe de ser um espírito puro. Então, é um passo por vez, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Vocês entenderam o texto? É isso aí mesmo que o texto queria dizer. E é isso aí, né? A mensagem do nosso harmonização de hoje. Você quer completar alguma coisa, Débora, ou quer já entrar na aula? Não, eu só vou entrar na aula direto, porque a gente já está aproveitando que a gente já está falando, né? E aí a gente já vai no embalo. Isso aí. Então, tá bom. Então, vamos à aula aí da Débora. Débora vai falar sobre Jesus. Vou lá compartilhar a tela. Que bom, Rosana, que você conseguiu voltar aí pelo celular. Acontece. Pronto. Já está dando para ver, acho. Tá, perfeito. Tá? Então, deixa eu voltar na primeira tela. Então, gente, boa noite. Hoje a aula vai ser sobre Deus e Jesus, né? E nessa primeira foto, Jesus está aí, convidando a gente para poder entender um pouquinho dos ensinamentos que ele deixou, quem é ele, quem é o Pai, o nosso Pai maior, né? Então, a gente vai aos pouquinhos. Eu vou dar sempre uma parada, eu vou perguntar para vocês se tem alguma dúvida. Quem tiver dúvida, aí nessa hora a gente interrompe o compartilhamento, pode conversar, tá? Então, vamos entrar, vamos lá, então. Deus e Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 3. Então, aí Jesus já está falando para nós, né? Como é que a gente deve amar Deus, né? E que a gente tem que amar a Deus
acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo? Né? O nosso próximo somos nós mesmos. Entendeu? Quem é que, se a gente não amar a nós, será que a gente vai conseguir amar o nosso próximo? E vamos entrar. Primeiro eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Uma historinha muito gostosa, que dali vocês já vão conseguir entender mais ou menos o que é Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que nem que Deus existe, quando nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve os passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar. Mei. Então, aí a gente já percebe onde é que está a grandeza. Nessa historinha, a gente já percebe onde é que está a grandeza do nosso Pai. E Mei, ela é um pseudônimo de Irma de Castro Rocha. Ela foi uma educadora brasileira. Ela desencarnou aos 23 anos e Chico Xavier já psicografou várias obras delas, entre eles o Pão Nosso, que vocês mais para frente também vão conhecer. Esse livro, o Pão Nosso, é um livro de harmonização, certo? Então, vamos lá. Kardec pergunta, né, para os espíritos: sempre existiu Deus? E eles respondem: desde o início da história do homem, existia a concepção de um ser superior a ele, a quem temiam. Nos primórdios da humanidade, a divindade estava na natureza, no sol, na lua, nos raios, nos trovões, nos terremotos e nos ventos. Então, na época, né, na época antiga, as pessoas antigas, né, quem era no começo do século, eles acreditavam que em divindades, que era o sol, que era a lua, os raios. Então, quando começava a chover e trovejava e relampeava, eles achavam que eram os deuses que estavam conversando. Começava a ventar, é o deus do vento, é o deus do sol. Para cada fenômeno da natureza, existe um deus.
permuta com Deus. Para apaziguar sua ira ou receber algo em troca, faziam oferendas, criando rituais e instalando a crença no sobrenatural. Quanto maior as oferendas, maiores as culpas, agradecimentos ou pedidos. Então, eles achavam que quando acontecia de ter um vendaval que levava tudo embora, que matava pessoas e tudo, eles achavam que se eles fizessem oferendas, sacrifícios, eles iam acalmar esses deuses, né? Quando chovia, tudo isso, eles achavam que fazendo esses rituais, eles estariam acalmando esses deuses. Então, isso aí foi criando uma crença sobre isso. E assim, quanto maiores eram essas oferendas, maiores eram os agradecimentos. Ou então, se eles tivessem uma culpa que eles achavam que eles estavam errados, eles também faziam oferendas para poder pedir para que aquele Deus o perdoasse. E isso, até hoje, se a gente for ver, existe na Igreja Católica, né? Quando uma mãe faz uma promessa que acontece alguma coisa com o filho, ou que alguém perde um emprego, então, eu prometo que eu vou andar entre a ponte da Igreja de Nossa Senhora da Aparecida à Vela para a Igreja Nova de Joelho. Quantas pessoas ainda não fazem esse tipo de... Agora a gente nem chama mais oferendas, né? Seriam promessas, né? E para Deus, isso não precisa mais, né? Não precisa isso ser feito dessa maneira agora. Moisés alcançou a ideia de um Deus que, não sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas pelo povo. Então, na época de Moisés, o povo só entendia, era um povo que era um povo bruto, vamos assim falar, né? Eram pessoas que não tinham tanto entendimento. Então, o que acontecia? Eles só entendiam como tinha que ser através de um contrato, através de regras. Então, foi por isso que quando Moisés recebeu mediunicamente a tábua com os 12 mandamentos, né, e que ele passou para eles, foi através dessa maneira que Moisés pôde explicar para eles como é que teria que ser. Por quê? Porque como eles já tinham uma maneira, eles tinham outros pensamentos, eles achavam que eles podiam entrar na casa dos outros, roubar e matar, aí eles pegavam todos os bens da família. Então, Moisés, quando ele veio com todos os ensinamentos, com os 12 ensinamentos, ele mostrou ao povo que teria que ser daquela forma, né? Era dessa maneira que eles conseguiam entender Moisés. Era assim que Moisés achou uma maneira de explicar para eles. Ô, Débora, acho que eram 10 ensinamentos só. Não eram 10, 12. desculpa, é 12. Desculpa, é 10 Imagina. mandamentos. Tá Imagina. certo, eu acho, obrigadão. 10 mandamentos. Isso. Aí que a Vamos lá. gente fica nervosa, e aí Imagina, não fique nervosa, tá tudo bem, tá legal. Vamos em frente. Aí Jesus traduziu em ações que todos são iguais perante Deus e que o amor é a relação básica entre Deus e as suas criaturas. Quando Jesus veio, ele mostrou o quê? Que Deus está muito próximo da gente, né? A gente não precisa fazer todos esses sacrifícios de seguir regras que Moisés colocou, né? Por quê? Porque Deus está próximo da gente e a relação que a gente tem com o Pai é uma coisa... a gente não sabe o porquê, mas a gente sente Ele próximo da gente. A gente sabe que quando a gente chama por Ele, que a gente pede uma coisa, a gente tem certeza que Ele está ouvindo. E Jesus veio mostrar o quê? Que Deus é amor. Ele não era aquele Deus que Moisés... Na época de Moisés, ele mostrou. Ele não. Jesus já mostrou o quê? Que Deus é amor.
Jesus respeita essa prática ritualista judaica, pois não veio destruir a lei. Sabia que gradualmente os rituais seriam destruídos, uma vez que o homem despertasse para a real relação entre ele e Deus. Então, ele não veio destruir a lei, né? Ele veio o quê? Ele veio agregar. Mas ele sabia que na medida em que o homem despertasse, né, que o homem fosse evoluindo, essa relação antiga ia ser deixada para trás. Por quê? Porque o homem ia perceber a relação entre ele e o pai. Então, ele foi mostrando aos poucos, e aí o povo foi evoluindo, né? E aí tem a gente tem que parar para pensar, né? Vamos parar para pensar. Reconheço que Deus é Pai? Que Pai é esse? Ele é castigador? Ele é colérico? Ele é bravo? Ele é parcial? Então ele fica meio lá e meio cá? Ele é irado? Não. Deus é amor, né? O Pai não é aquilo que a gente aprendeu pela Igreja Católica, que se a gente não fizer as coisas, Deus vai ficar bravo conosco, que Deus vai castigar. Não, Deus não é isso, gente. Jesus já trouxe e mostrou para nós. Deus é amor, tá? Ele está dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós, nós temos uma centelha divina, né? E a gente sabe que tudo Deus observa, ele sempre vai perdoar a gente em tudo, ele sempre vai entender o que acontece conosco. Não há efeito sem causa. Ô, Débora, Oi. tem uma pergunta, a Rosana está com a mãozinha levantada. Eu acho que ela quer fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa. Pode falar, Rosana. Não, é só um comentário. O povo judeu, né, com Moisés, ele era o único que já estava no caminho do monoteísmo, né? Os outros povos acreditavam Deus Sol, Deus da chuva, em vários deuses, e os judeus, pelo menos, acreditavam em um Deus único. E foi por isso, Rosana... pode falar, desculpa. Não sei se mas ainda precisavam que fosse um Deus que castiga, que é exigente, que é rancoroso, para que eles obedecessem, né? Eles ainda estavam em um nível que eles iam pelo medo, ainda não tinham essa noção. E Jesus, ele veio trazer, não, é pelo amor, não é pelo medo. Isso mesmo. Mas eu muitos de entendi nós... assim. Mas é isso mesmo, Rosana. E muitos de nós ainda estamos nesse grau de precisar ter medo, né? Então, você pode ver, por exemplo, qual é a religião que mais recupera pessoas numa penitenciária? A evangélica. Por quê? Porque se o espírita chegar lá falando de um Deus amor, para eles não adianta. Eles precisam de um Deus que eles tenham medo, né? Então, aquele Deus lá que ele tem medo, porque senão ele não muda. Então, infelizmente, são níveis de entendimento, né? E às vezes, algumas pessoas ainda estão naquele entendimento que precisam daquele Deus rancoroso, né? Que acreditam naquele Deus vingativo, né? Etc., né? Para ter medo e para respeitar, né? Mas é o que você falou, Moisés veio para preparar as bases para Jesus. E Jesus escolheu os hebreus justamente porque era o único povo que era monoteísta.
né? Então, bem observado, isso mesmo. Nós vamos falar mais disso na próxima aula, viu? Eu vou falar mais disso. Isso, aos pouquinhos a gente vai passando para vocês os Isso aí. entendimentos de pouquinho em pouquinho. Isso aí. Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa, aproveitando o gancho da Rosana? Não? Então tá. Então vou dar continuidade. Não há efeito sem causa. Para crer-se em Deus, devemos olhar as obras da criação. O homem possui um sentimento instintivo da existência de Deus. Então, está no Livro dos Espíritos, na questão de 1 a 16. Para a gente não ficar passando perguntas e respostas que tem no Livro dos Espíritos, o que eu fiz? Eu dei uma resumida, tá? Então, se vocês olharem, todos esses assuntos que eu falei antes, está ali no Livro dos Espíritos, que é a questão da questão 1 à questão 16, tá? Então, assim, basta com que a gente olhe o que é a criação de Deus. Então, basta que a gente olhe a natureza, as estrelas, a lua, o sol, o céu, né? Isso é aonde mostra que Deus existe, né? É isso o que mostra a existência de Deus, porque Deus é uma causa. Então, a gente sabe que a gente tem um sentimento, é que nem eu falei para vocês, a gente tem lá dentro um sentimento de que Deus existe. Como? Ninguém sabe, entendeu? Por quê? Porque a gente é um filho dele, a gente é uma criação dele. Então, está dentro de nós sabermos que a presença de Deus é constante na nossa vida e que a gente basta pedir, basta chamar por ele, a gente vai ser ouvida. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Está na questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, quem é Deus, né? Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai. Então, é ele quem criou o universo, foi ele que ele é o Senhor do universo. Então, ele é a causa primária de tudo o que existe. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Quer falar alguma coisa? Elcio, quer complementar alguma coisa? Não, Débora, ficou muito bem claro aí que você colocou aí. Acho que ficou muito bem explicado. Tá? A gente, por exemplo, a gente pode ver que se a Terra ela andasse mais rápido, ela sairia da órbita. Se ela andasse mais devagar, ela bateria no Sol. Então, a velocidade que a Terra anda e todos os planetas são exatamente no lugar onde deveriam estar. A Lua, a mesma coisa, ela roda exatamente, ela não poderia ser um pouquinho mais lenta, já daria um desequilíbrio. Então, as coisas, apesar de muita gente achar que está jogado, não está, né? Existe uma ordenação, né? Nós estamos andando aqui a uma velocidade enorme, né? A quilômetro, muito, muito rápido, e nós não estamos sentindo, né? Porque nós estamos aqui dentro. Então assim, é tudo muito perfeito, né? E não dá para uma coisa ser perfeita se não tem quem fez essa perfeição, né, Débora? É lógico que é a mesma coisa quando você olha para um quadro. Quando você olha para um quadro, você pode ver um rabisco, você não vai achar nada demais. Mas quando você olha um quadro que é realmente, você se choca, você fala, isso daqui é alguma coisa de uma inteligência muito, muito superior. Você admira, né? E a mesma coisa, né? Um quadro que é maravilhoso tem por trás um pintor maravilhoso. Assim como toda essa perfeição, claro que tem alguém por trás também muito perfeito, né? Então, certo? Elcio, Eu só posso fazer um... perguntar uma coisa? Pode. Thaís.
Não, pode ir, ela vai perguntar, eu vou fazer um comentário, mas pode fazer a pergunta primeiro. Ah, tá. É só assim, uma coisa que eu fico pensando em relação a isso. Assim, eu sempre tive muita dificuldade. Eu acho essa parte bastante é muito subjetiva, acaba ficando complexo da gente imaginar, né? Porque a gente tende a personificar muito, né? Assim, a gente quer alguma coisa que seja muito parecida com a gente ou com o que a gente vê, mas assim, será que essa ideia, como até você comentou, né, das coisas estarem numa ordem assim muito perfeita, será que não seria uma energia? Se Eu você consigo achar. melhor assim quando eu visualizo como se fosse uma energia. Então, mas se você for imaginar uma energia, ela tem que ter uma inteligência por trás. O que que é uma energia? Uma energia sozinha? Uma energia sozinha, sem inteligência, não seria capaz de construir tudo isso. Que nem eu falei para você. Se fosse um pouquinho mais rápido, a Terra sairia da órbita. Um pouquinho mais lenta, bateria no Sol. Então, assim, tem cálculos aí por trás. Não é possível que isso daí se organizou de uma maneira automática. Uma energia sem pensar. Se fosse tudo assim, jogado sem uma inteligência por trás, não existiria esse grau de perfeição que a gente tem. A gente estaria vindo um caos, né? Por exemplo, passa dia, entra dia, passa dia, nenhum meteoro entra aqui, né? A gente pode dormir tranquilo aqui, hoje à noite eu vou dormir tranquilo, eu não vou ficar preocupado que vai entrar um meteoro. No entanto, existem números. Por que que não entra? Porque alguém pensou em colocar uma estrutura na Terra para que isso não acontecesse. Então, é muita perfeição junta para você imaginar que é só uma energia ou acaso. Jamais seria o acaso, porque, segundo os espíritos falam, o acaso não existe, não é nada. Assim como essa energia também não seria nada. O que é uma energia? Uma energia sem inteligência por trás? Não existe. Tudo bem, você pode imaginar Deus como uma energia, mas você tem que imaginar que essa energia tem inteligência. Isso. Tem inteligência, no mínimo. Entendeu, Rosana? Entendi. É o que os espíritos falam, tá? O que eu estou te trazendo, não sou eu que estou falando. Eu e a Débora, tudo que nós somos falar é baseado no que os espíritos falam para a gente. Eles dão essas respostas para a gente, quando a gente pergunta. Ok? Aqui o Flávio, a maioria dos meteoros ficam na órbita de Júpiter, exato. Mas alguns vêm para cá, que é aquele cinturão, né? O cinturão de asteroides. Alguns se desprendem, alguns vêm de outras galáxias. Lembra do Oumuamua, no formato lá de charuto, que até hoje ninguém sabe que é aquilo lá? Tem gente que fala que é nave espacial, tem gente que fala que é cometa, tem gente que fala que é asteroide, ninguém sabe. Então, assim, tem muitas coisas que ninguém sabe, né? E a gente vai descobrindo aos poucos. A questão é, eles vão liberando para a gente conforme a gente sabe, né? Então, O não nosso adianta. entendimento, né? Isso, exatamente. Tem que ir devagarzinho, porque não é uma coisa... A gente também não tem um entendimento amplo. Então, à medida que eles veem que a gente vai desenvolvendo, eles vão passando as informações. Então, Thaís, você quer exatamente. falar alguma coisa? Não, eu ia fazer um comentário, né, que eu acho que você sente essa perfeição, eu estou vivenciando a maternidade, né? Então, todo o processo de gestação, do que acontece com o corpo, e depois todo o processo de desenvolvimento do bebê, independente de você fazer estímulos ou não, né? Então, todo o processo de começar a virar, de sentar, é tudo muito perfeito, muito sincronizado. É uma perfeição absurda, né? E você sente, você fala, nossa, se isso não é Deus, o que que é? Porque é muito perfeito, né? E vocês vão entender mais para frente como é que é feito isso. Os espíritos contam. Quem é que faz o nosso corpo? Os espíritos falam lá para frente. Nós vamos entender. Vamos para frente. Vocês vão ler os livros, o livro... Tem muita Principalmente o nosso coisa aí. lado, ele mostra muita coisa bonita para vocês. Tá? Verdade. Então, a gente vai... A cada aula que passa, vocês vão conhecendo um pouquinho aí. Tá bom? Mais alguém? Então, vamos seguir. Vamos abandonando as formas, ações e atributos humanos, substituindo o Deus de Moisés com sentimento de vingança que castiga, que é tirano, pelo Pai,
apresentado por Jesus. Deus é amor. Então, aquela forma que a Igreja Católica tentou fazer de Jesus, que é aquele Senhor que a gente vê nos vitrais, né, das igrejas, que é aquele Senhor sentado no trono, do lado está Jesus, isso aí a gente vai já deixando de lado e vai acreditando, né, numa energia, que nem o Elcio fala, né? Porque Deus é uma energia, mas a gente também vai substituindo esse Deus que era bravo, que era tirano, que era uma maneira que os hebreus, os judeus na época entendiam, né? E assim, ele não castiga. O pai que é apresentado por Jesus é o pai do amor. Então, a gente vai deixando esse Deus todinho aí que Moisés trouxe e que a Igreja Católica tenta mostrar para a gente por amor. Simplesmente, Deus é amor. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Então, é aquela historinha que eu contei lá no começo, né? Que aquele escravo fala para o Senhor, né? O céu, a terra, o mar, a lua, as estrelas, né? Isso é onde a gente vai encontrar a prova maior da existência de Deus. Os planetas, né? Todas as coisas bonitas que acontecem. Às vezes a gente olha e fala, olha, aquela planta tem uma cor que não sei de onde veio, mas ela está ali, entendeu? Ela foi criada por Deus, né? São coisas que a gente vai reparando no nosso dia a dia, e é ali onde a gente encontra Deus, é onde a gente sabe que Deus existe. Pessoal, isso aqui é isso que eu ia falar. Você mostrou aqui a questão, né? Está na questão 4 do Livro dos Espíritos. Isso. Os Espíritos nos esclarecem sobre a prova da existência de Deus. É um axioma que aplicai às vossas ciências. O que é um axioma? São verdades, lei ou princípio. Então, os Espíritos já vêm mostrar para nós, né, que Deus existe, que é uma verdade isso, né? Que é uma lei. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Está na questão 10 do Livro dos Espíritos. Então, é difícil do homem conseguir entender Deus, quem é. Por quê? Porque a gente está muito longe disso. A gente nasceu para ser um espírito crístico. Só que ainda a gente está evoluindo, a gente está caminhando para isso. Então, ainda é difícil da gente conseguir entender Deus. Mas a gente vai chegar lá. A gente pretende chegar lá, né, Elcio? Se Deus quiser. Nós vamos devagar. Um dia nós vamos falar com Deus. Um dia nós vamos. Mas vai demorar um pouquinho ainda. Aí você daqui a algumas milhares, milhões de encarnações. A gente não sabe, né? A gente não sabe, mas um dia nós chegamos lá. Jesus, por exemplo, escuta e fala com Deus, tá bom? Sim. Vamos seguir. Vamos seguir. Será um dia, permitindo ao homem compreender o mistério da divindade, quando seu espírito não estiver obscurecido pela matéria, quando seu espírito não estiver obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Está na questão do Livro dos Espíritos, a questão 11, tá? Então, aqui, quando a gente já não tiver tão apegado à matéria, né, que a gente tiver uma evolução maior, que a gente for se elevando moralmente, a gente vai conseguir
entender o que é Deus e compreender o que é Deus. Só que ainda, que nem a gente falou no slide anterior ali, né? Vai demorar um bom tempo, várias reencarnações, mas a gente vai chegar lá, né? A gente está aqui para isso, para poder aprender e poder evoluir. Os atributos de Deus. Deus é eterno, é infinito, é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Está na questão 13 do Livro dos Espíritos. E aí agora a gente vai... Oi, Elcio. É essa a definição, volta um pouquinho, Débora, é essa definição que eu tinha me referido no começo da aula como sendo talvez a mais completa. Parece assim, muito geral, né? Mas foi a definição que os espíritos deram para a gente, né? Do que é Deus, né? E assim, eu acho que parece muito simples, mas cada atributo desse aqui diz muito sobre ele, né, Débora? Diz muito. Se a gente pensar em cada um deles, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre o que é ele. Então, eu acho que né, é a definição mais completa, porque esses atributos definem muito bem, né, o que é o Pai. Acho que é isso. Eu queria só comentar, Débora. Não, tranquilo. Aí vamos falar um pouquinho de cada atributo. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, se ele tivesse, né, se tivesse tido um começo, que me está falando, teria existido um outro Deus, né? E isso não existe. Deus, ele é único. Ele é eterno e ele é único. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças às leis que regem o universo, não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. Então, assim, a natureza, ela se muda a cada momento, tá? E Deus não. Deus, ele não se muda, ele como fala? Ele não muda, ele sempre vai ser Deus. Não tem o que falar, Deus muda, Deus é diferente. Não existe isso, né? Se fosse dessa maneira, as leis que regem, cada um estaria de uma maneira, né? Não teria uma firmeza, uma estabilidade nisso. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. Então, cada um estaria organizando o universo de uma maneira, né? Cada um faria o universo de uma maneira. Eu quero o planeta Plutão de azul, o Saturno, cada um ia fazer de uma maneira. E não é dessa maneira. Ele criou da maneira dele, e tudo certinho, que nem o Elcio falou, né? Cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar, cada planeta funciona de uma maneira. Aqui, a gente vai, como fala, ele criou a gente e ele sabe como é que a gente é, né? Então, não existe outros deuses. É onipotente, é todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas que foi
o que eu comentei no slide anterior, né? Não tem, como fala? Se existisse alguma coisa superior a ele, né? Ele não teria sido feito todas essas coisas, né? Então, ele é o único. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele faz ainda, porque Deus cria a cada minuto, a cada momento, Deus está criando, Deus não ficou parado, Deus não está parado, ele está sempre criando. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mínimas coisas como nas maiores. E esta sabedoria não nos permite duvidar de sua justiça, nem de sua bondade. Então, ele é soberanamente justo e bom. Né? A gente não pode duvidar disso, tá? Nem da bondade de Deus. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Ele é o Criador, tá? Então, foi ele quem criou, ele é o Criador. Ele é o nosso Pai. Ele é a justiça. Ele é a misericórdia. Ele é a inteligência. Ele é a perfeição. E ele é o amor. Tá? Então, a gente tem que entender isso, que Deus é o Criador, é o nosso Pai maior. Ele é todo justiça, é misericórdia e inteligência, é a perfeição. Tudo que foi criado por Deus é perfeito. E ele é o amor. E, Débora, você pode voltar também um pouquinho? Volto. Isso daí que a Débora está falando é muito, muito legal e a gente escuta porque os espíritos falaram para a gente que Deus é o Criador, Ele é o Pai, Ele é a própria justiça, Ele é misericórdia, inteligência e perfeição. Mas nós vamos descobrindo com os nossos aprendizados aí nas próximas aulas, nós vamos começar a perceber que realmente isso daqui é verdade. Nós vamos juntar esses pontos. Quando a gente começar a perceber como é a justiça divina, como ela funciona, que é totalmente errado da forma que a gente pensa, e a gente vai perceber que ela é perfeita, aí a gente vai começar a perceber aonde está essa justiça perfeita de Deus, né? Aonde está essa misericórdia, essa inteligência, né? Todas essas características, né, Débora? Por enquanto, os espíritos só falaram, a gente sabe, eles falaram que isso é assim. Mas nós vamos começar a perceber que isso é muito verdade. Porque quando a gente for estudando, entrando nos ensinamentos da doutrina, isso aqui vai se comprovando. Né, Débora? Isso mesmo. À medida que a gente for vendo as aulas que for passando, a gente vai conhecendo quem é Deus, né? E, assim, vocês vão estar lembrando dessa primeira aula. Então, para que a gente está dando essa primeira aula para vocês de Deus e Jesus? Não adiantava a gente já entrar no espiritismo, espiritualismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, se a gente não falasse deles, né? Quem é Deus? Quem é Jesus? Para vocês conhecerem ele agora, daqui para frente, saberem quem é Deus, saber o que ele fez, quem é Jesus, quem é o nosso irmão mais velho, que a gente pode chamar de Jesus como nosso irmão mais velho. Ele é o nosso mestre, mas é o nosso irmão mais velho. Então, aos poucos, nas aulas que a gente for passando para vocês, vocês vão começar a ter um entendimento maior, uma compreensão maior de tudo isso que hoje eu estou passando nessa aula para vocês. Deus também é providência. Ele é Pai. Ele educa. E ele cuida. Então, ele tudo provê. Ele é o nosso Pai maior.
tá? Ele está sempre educando os seus filhos e sempre cuidando de seus filhos. Ele jamais abandona a gente. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Deus jamais abandona a gente. Ele acompanha o processo de crescimento de seus filhos. Deus está presente na sua criação. Nós somos a criação de Deus. Nós somos criados por ele, tá? Então, ele sempre está acompanhando a nossa evolução, né? Ele está sempre lá, vai lá, meu filho, eu torço por você. Ele sempre entende, mesmo que a gente faça as coisas erradas, aí a gente volta, ai, pai, desculpa, eu não vou fazer mais. Ele vai lá e ele entende a gente. Não, tudo bem, eu te entendo. E ele dá mais uma chance. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Gelson, o pessoal está muito quietinho, Elcio. Eles estão pensativos, né? Estão pensativos. Estão fazendo mil ligações. Mas vamos no final vai ter uma pergunta, que acho que essa pergunta vai pegar todo mundo de surpresa, Elcio. Você sabe qual é que é o último slide. Vamos lá, vamos em frente. Vamos falar, tem que falar de Jesus ainda, né? Isso, vamos lá, então. Porque já tem aluno perguntando de Jesus. Isso, olha lá. Isso, olha lá, ele está chegando, gente. Ele chegou, a gente não fica sem a Elaine perguntou no chat aqui se existem vários Cristos no universo. Eu falei que sim, inúmeros. E que você ia falar de Jesus daqui a pouco e dos Espíritos Crísticos. Ok? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conhecer quem é o nosso mestre e o nosso irmão mais velho. E também a mesma coisa, são informações que os Espíritos passaram para nós, tá? Não que a gente está dando uma de, porque a Débora e o Elcio tiraram isso da... Não, são informações que a gente retirou do livro dos Espíritos e de outros livros que foi passado para nós também, tá? Aí Jesus, não vim destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Vim cumprir. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Ele não veio destruir a lei, né? E sim, ele veio cumprir a lei de Deus. Ele nasceu no momento em que o mundo estava com ideias religiosas, politeístas, que é crença em vários deuses. Trouxe sua origem divina, o tesouro da concepção de Deus e a imortalidade do espírito. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu numa época em que o mundo estava com várias religiões, né? Tinham vários deuses, cada um acreditava num deus, né? E, assim, a religião era uma religião politeísta, né? Então, ele veio e foi mostrando aos poucos, né? Ele era a origem divina, né? A imortalidade do espírito, que o espírito é imortal, né? E o tesouro da concepção de Deus. Ele não é criador. Quem é criador é Deus, tá? Jesus é criatura igual a nós. Ele é o co-criador, ele é o construtor do nosso planeta Terra. E, além disso, governador espiritual. E é um espírito puro. E eu vou falar mais uma coisinha para vocês. Ele escolheu o Brasil para poder ajudar, junto com o anjo Ismael, né, Elcio? Ele está ajudando o nosso Brasil a crescer, né? Ele está lá, junto do anjo Ismael, ele escolheu o Brasil, tá? Para poder ajudar o nosso Brasil. Então, nas vibrações, quando a gente pede, por isso que a gente pede pelo nosso país também. Ele veio com a missão divina de cumprir a lei.
manifestação do amor de Deus, personificação da bondade divina, encaminhar a humanidade para o bem. Então, ele veio cumprir a lei de Deus, certo? Veio manifestar, ele veio para mostrar o amor de Deus, né? E assim, ele ia encaminhar a humanidade para o bem, porque a humanidade, ela estava se dispersando. Então, o que ele veio? Ele veio para poder levar todos para o caminho do bem, para que todos seguissem o caminho do bem, né? Com sua legião de trabalhadores divinos, presidiu a formação do orbe, elaboração geológica do planeta, organizou o cenário da vida. Então, Jesus, ele ganhou de Deus, Deus deu para ele um pedaço do sol. E aí ele tinha uma legião de espíritos crísticos, divinos, né? De espíritos superiores, que ajudaram ele a construir o nosso planeta Terra, tá? Então, ele foi presidir, ele foi observando como foi a formação. E isso aí, gente, vocês, mais para frente, também vai ser passado para vocês, como é passo a passo criado o planeta, tá? Como foi criado o nosso planeta. Hoje eu vou, assim, dar uma pincelada por cima, tá? Mas o Elcio, em outras aulas aí, ou o Elcio ou eu, a gente vai explicar mais a fundo, né, Elcio? A gente vai mostrar mais a fundo isso. Então, ele elaborou geologicamente o planeta, né? Ele foi, isso aí tudo foi sendo feito, pessoal, dentro de laboratórios, tá? Laboratórios espirituais. Então, cada espírito tinha uma missão de montar uma parte, para depois todo mundo montar o planeta Terra junto com Deus, certo? Ele fez a pressão atmosférica adequada ao homem, definiu todo o progresso da humanidade, engendrando harmonia das atividades planetárias. Então, o que ele fez? Ele fez a pressão atmosférica adequada para nós, ele foi definindo todo o progresso de toda a humanidade e foi criando a harmonia entre os planetas, né? Então, tudo isso, gente, foi Jesus quem fez, mas ele não fez sozinho, ele fez com uma equipe de espíritos superiores, também designados por Deus, né? Então, tudo isso foi sendo feito por ele. Ele, com o maior amor, com o maior carinho, ele foi criando o nosso planeta Terra. Crosta da Terra e oceano solidificaram, massa gelatinosa que cobria o planeta. Nascia na Terra o protoplasma. É o germe sagrado dos primeiros homens. Então, ele fez, né, ele solidificou a crosta e os oceanos. Aí, ele colocou a massa gelatinosa para cobrir esse planeta, que era o protoplasma, que foi o germe dos primeiros homens. Foi aí da onde foi surgindo os primeiros homens, né? Então ele fez tudo isso, ele foi criando o planeta, ele foi vendo pressão atmosférica, como ele podia fazer os mares, os rios, as matas, tudo isso foi criado por ele, junto com toda a comitiva que ele tinha, para poder criar o nosso planeta e trazer os primeiros homens. Alguém tem alguma dúvida? Não tem dúvida? Esse povo está pensando demais. Vocês estão chocados, né? Então,
Jesus é um espírito criado, né? E foi criado por quem? Por Deus, né? Então, só existe no universo Deus, espíritos e matéria. É o que os espíritos falam para a gente. Então, o que não é Deus é espírito, e o que não é Deus e espírito é matéria. Então, o Jesus é um espírito que ele foi criado, né? Como todos nós, simples e ignorante, passou por todos os graus evolutivos até chegar à perfeição. E quando ele chegou à perfeição, ele virou um espírito crístico, né, de uma ordem muito elevada. E é como a Débora falou, Deus deu um pedaço, né, do Sol para ele e ele construiu o planeta, né, junto com esses outros espíritos, né, sob a sua ordem. Então, Jesus é o espírito mais, como é que eu posso dizer? Todos nós devemos obediência a ele. É o espírito que cuida da Terra, é o de grau maior que existe aqui na Terra, né? E é um espírito que todos os outros dobrem os joelhos diante dele, entendeu? Qualquer um, sem ser ele, né? Porque ele é o governador da Terra e criador do planeta Terra. E detalhe, todos os espíritos são criadores. Só que quando o espírito vai crescendo, ele vai virando um co-criador. O que é co-criador? Porque ele cria junto com Deus. Por isso que é co-criador. Então, ele é co-criador em plano maior. Porque olha só o que ele criou. Criou um planeta. É uma criação, uma grande criação. Né? Co-criador em plano maior. E nós somos criadores? Somos co-criadores também. Porque nós criamos coisas, só que em plano menor. Nós criamos cadeira, criamos uma usina hidrelétrica. Mesmo, a internet que agora existe, né? Que está ajudando a gente. O Flávio falou, criamos lixo também. Nós somos criadores, criamos coisas boas e coisas ruins. Espíritos elevados vão criando coisas menos ruins. Nós ainda, como nós não temos muito entendimento, nós criamos coisas ruins também. Nosso pensamento é matéria, e nós vamos estudar isso lá para frente. Então, nós estamos o tempo todo criando. Mas nós vamos estudar isso lá para frente. Ok? Isso aí, Nelson. Então, vamos lá? O caminho com Jesus é uma estrada extremamente proveitosa. Quem aceita caminhar em sua companhia aprende a servir diariamente. Tem renovação constante para o bem. É uma experiência de elevação e virtude. Então, quem caminha ao lado de Jesus é muito bom, porque, gente, a gente só tem a evoluir, a gente só tem a seguir o caminho do bem, né? E quem aceita caminhar do lado dele, não tem o porquê de não tem o porquê de errar e falar, mas eu errei porque eu não tinha uma ajuda. Não, você tem sim, você tem Jesus, basta você querer caminhar do lado dele. Ele está lá te esperando e te chamando. Ensinamentos de Jesus. A humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, tá? Então, um dos ensinamentos é a humildade, né? Devemos ser humildes, sim, devemos ser humildes. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma fonte de vaidades e muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno fraco da dissolução e da imoralidade. Então, assim, o mundo, quando Jesus veio, ele veio na hora certa e no momento certo, tá? Quando Deus mandou ele vir para a Terra, ele falou, meu filho, preciso que você vá para a Terra para poder ajudar
aquelas pessoas ali. Por quê? Porque já estava virando tudo, estava tudo bagunçado. Então, ele veio numa época em que foi a época certa para poder ajudar a humanidade. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Esse texto tá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, né? É onde vocês podem, até se vocês se interessarem e quiserem ler, é um capítulo muito bonito, tá? Então, o que acontecia? Começava uma era que a gente já estava se elevando moralmente, né? Teria que estar se elevando. E assim, Jesus, quando ele veio mostrar o que era a fraternidade e o amor em todos os corações. O Cristo veio trazer, então, ao mundo os fundamentos fraternos da verdade e do amor. Ele escolheu ambientes pobres para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensavam o cenário suntuoso dos templos, dos aerópagos e dos fóruns para fazer-se ouvir na misteriosa beleza. Jesus, ele nunca ia fazer as pregações dele em lugares suntuosos, ele não era de fazer isso. Ele sempre pregava nas montanhas, perto do mar, perto dos lagos, e para pessoas pobres, né? Então, ele sempre vinha e falava de Deus através de parábolas, através das histórias, e era dessa forma, né, que as pessoas entendiam Jesus. E, assim, ele sempre dispensou de ir, porque o aerópago seria como o Supremo Tribunal, vamos assim falar, é um lugar, assim, chique. Ele não veio para isso. Jesus era humilde. Então, ele não era de ficar em lugares grandiosos. Não, ele gostava de falar com o povo na natureza. Era onde ele fazia se entender. Débora, mesmo Oi? porque as pessoas que... exatamente, você vai falar aqui, né? Os que estão ricos, né? Os ricos, eles têm o coração de tal forma fechado para esses ensinamentos que não entrava, né? Sim. Por isso que ele prefere os mais simples, né? Uhum. Porque são mais fáceis de aceitar os ensinamentos. Certo? Isso. As pregações de Jesus em praças públicas tinham como objetivo reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu de forma firme, porém pacífica, todas as violências oficiais do judaísmo. Essa parte aqui, ela me lembra no livro do Emmanuel, que eu li o ano passado no Aprendizes 1, há 2000 anos. Então, Jesus, quando ele ia pregar, né, quem ia nessas pregações? Eram os empregados dos senhores ricos. Então, eles iam para essas pregações, né, onde Jesus falava. E quando eles voltavam para casa, eles passavam para os patrões. E eram poucos aqueles que entendiam, mas quem estava mais aberto, né, quem tinha um coração mais puro, conseguia entender. E, às vezes, até se interessava em conhecer Jesus, como foi o caso da esposa do Públio Lentulus, que ela vai com a empregada conhecer Jesus, né, por ver o carinho que essa empregada falava de Jesus. Então, ela vai com ela.
Depois, se vocês quiserem ler esse livro é lindo, gente, é maravilhoso, é há 2000 anos, tá? Então, quem se interessar, né, Elcio? A gente já está antecipando um bom tempo aí, né? Mas, assim, vale a pena, porque ali vocês também vão ter, vão conhecer quem é Jesus, uma parte de Jesus, o porquê que ele ia pregar para essas pessoas pobres. Era que nem o Elcio falou, os ricos, eles não deixaram, eles tinham já um envolvimento, eles acreditavam nos deuses ainda, né? Quando foi que Jesus veio. Então, o que acontece? Ele foi devagarzinho, ele foi mudando toda essa parte das violências que existiam no judaísmo. Renovou a lei de Moisés com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Jesus espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando ao ser humano que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis dos homens. Então, ele veio mostrar o quê? Que existia algo maior do que tudo isso, o que eles brigavam, dessas brigas, desse ódio, que antigamente era olho por olho, dente por dente, existia o duelo, né? Ah, você fez isso para mim, então eu ia lá, matava você e matava toda a sua família. Jesus veio mostrar que não, que existia algo maior, existia algo superior. Além de tudo isso, existia uma coisa infinita, né? E ele, o que ele veio? Ele não veio mudar a lei de Moisés, ele só renovou, né? E ali, o que ali acontece? Ele juntou tudo aquilo que Moisés trouxe e pôs o amor no meio. Débora, você pode voltar um pouquinho? Só falar uma coisa aqui. Uma coisa muito importante é essa parte aqui da vida imortal. Também o que os espíritos falam? Que nós somos seres imortais. Nós não vamos morrer nunca mais. Ficaram surpresos com isso? Nós não vamos morrer. Mas o que eu queria falar? Que tudo que Deus cria é imortal. Tudo que espíritos criam tem fim. Então, Jesus criou a Terra. A Terra um dia vai ter fim, né? E tudo que nós criamos tem fim. Mas o que Deus cria não tem mais fim. É imortal. Só que Deus não é imortal. Deus é eterno. Deus não teve nem começo e nem fim. É o que os espíritos falam. Estranho, né? A gente imaginar uma coisa que não teve começo. A gente não consegue nem imaginar uma coisa que não tem fim, quanto mais uma coisa que não tem começo, né? É estranho. Então, Deus é um espírito eterno. Eterno é o quê? Não teve começo e nem fim. E nós? Nós somos seres imortais, criados por Deus, tá? Não foi Jesus. Jesus criou o planeta, mas quem nos criou foi Deus. Por isso nós somos imortais. Todos os espíritos criados são imortais. Todos, sem exceção. Mas tudo que os espíritos criam, isso tem fim. Ok? São coisas que têm fim. Certo, Débora? Certo. Ok? Eu queria só falar um pouco sobre isso. Vamos em frente. E nós fomos criados simples e ignorantes. E Jesus também. Ele foi criado simples e ignorante, né? Só que ele chegou lá mais rápido que nós, né? Ou foi criado antes. Ou foi criado antes. Ele evoluiu, ele passou por todas as condições sem cair. Ele foi o único espírito, né, Elcio, que a gente sabe até hoje que jamais caiu, né? Mas isso aí já é uma outra história. Vamos em frente. É uma outra história. A gente não vai confundir a cabeça de vocês hoje, não. É muita coisa, é muita coisa. A gente vai aprender lá para frente. Vamos lá. Kardec diz: Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas sim cumpri-la. Como Jesus cumpriu a lei de Deus? Jesus desenvolveu-a, deu-lhe o verdadeiro sentido e adaptou-a ao grau de adiantamento dos homens. Então, o que aconteceu? Ele desenvolveu a lei, ele juntou tudo,
né? E com isso ele foi ele foi agregando conforme a evolução do homem, né? Conforme o homem foi evoluindo, foi aonde ele foi podendo desenvolver toda essa lei, né? Ele não destruiu a lei de Moisés, ele somente unificou todas. A radical reforma que Jesus fez na lei de Deus, recebida por Moisés, foi: devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que foi lá o primeiro slide que eu coloquei para vocês, né? Então, a gente deve amar a Deus acima de toda... Por exemplo, a gente fala, eu amo dinheiro. Não. A gente primeiro tem que amar a Deus, tá? Isso aí vai ser uma aula também que a gente vai explicar mais para frente para vocês. E ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente se amar, a gente vai poder amar ao nosso próximo. Porque se a gente nos ama, a gente consegue amar o nosso irmão, né? Não adianta eu querer amar o meu irmão se eu não sei amar a mim. Né? E aí? Como que eu vou poder amar meu irmão? Se eu não sei, eu não me amo. Né? A gente não vai conseguir isso. Então, primeiro a gente tem que amar a nós mesmos, para poder depois amar o nosso próximo. Neste preceito está toda a lei e os profetas. Ensinamentos que caracterizam a mensagem cristã, a humildade, a lei do amor e justiça de Deus, fidelidade a Deus, que devemos ser fiéis a Deus, né? O amor e a justiça, a humildade, que a gente deve ser humilde, né? A humildade deve prevalecer. Amor ao próximo, o reino de Deus, a necessidade do perdão. Essa aí vai ser, a gente vai ter aula a respeito do perdão, tá? A gente vai falar isso mais para frente. E o valor da oração. Aqui, esse valor da oração foi o que o Elcio estava explicando logo no comecinho. Quem gostaria de estar fazendo a oração inicial. O valor da oração é aquilo que a gente fala, é você se conectar com o Pai. É você entrar, é você chamar o Pai, é você fazer de coração. Não precisa rezar o Pai Nosso inteiro para poder depois conversar com Deus, né? Não, é você se conectar. Você se conectou, você chamou por Ele, você chamou por Jesus, Ele vai atender a gente. Inclusive, pessoal, essa aula do perdão era para ser uma só, segundo o temário que nos foi pedido pela diretoria. Nós colocamos uma a mais, porque nós achamos que esse tema é muito importante. Então, nós temos uma aula a mais sobre perdão do que todos os outros básico 1, tá bom? A gente colocou, sobrou um tempinho, um dia a mais lá, colocamos essa aula aí a mais para vocês. Ok? Nós vamos ter 2 aulas sobre perdão. Pode falar. E aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está todo mundo quieto, Elcio? A gente fica preocupado quando esse povo fica quieto. Vamos lá, vamos em frente. Nós Vamos estamos lá, aí então. da hora. Ó. Nós Jesus temos aí... nasceu? Quando? Onde? Essa mensagem foi publicada no Seara Espírita na edição de dezembro de 2002. Perguntamos a Francisco de Assis sobre o que sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor.
Perguntemos a Pedro sobre a natividade de Jesus, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntamos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. Ele, ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto. Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Perguntamos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços, pela primeira vez, e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Maria de Nazaré. E para nós? Essa é aquela questão que eu falei para vocês, que essa é para a gente pensar. E para nós? Quando Jesus nasceu? E se descobrimos que ele não nasceu? Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça logo. Porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Dúvidas? Tem uma dúvida aqui, Débora. Pois não, o que a Débora quis dizer com isso daí é que se a gente não sabe quando Jesus nasceu, é porque ainda não nasceu dentro da gente, né, Débora? Sim. Aí é um negócio que a gente vai ter que parar, né? E vamos ver se vai dar, provavelmente vai dar um tempinho aí para a gente poder conversar, tá? Só falta mais, acho que 2 ou 3 slides aí para passar para vocês. Então, é para a gente parar e pensar, né? Quando é que Jesus nasceu em nós? O Flávio, Débora, perguntou aqui como que Jesus fez para entrar em corpo carnal. Olha, isso a gente vai aprender mais para frente, tá, Flávio? Mas o Jesus é um espírito crístico. Espírito crísticos não tem corpo igual nós, um corpo espiritual, que se chama perispírito. Nós vamos aprender aí para frente, nós vamos ter uma aula só de perispírito. Então, você precisaria de um conceito que você ainda não tem, tá? Mas eu vou adiantar para você. O perispírito é um corpo espiritual. Jesus não tem isso, porque só tem corpo espiritual quem precisa encarnar constantemente. Ele não precisava mais disso. Jesus é um espírito crístico que não precisava mais encarnar. Ele encarnou por missão, só para ajudar os homens, não porque nós encarnamos para a evolução. Ele não. Ele encarnou por missão de guiar os homens no Evangelho, ok? Então, ele precisou encarnar. Como ele fez? Não dá para você encarnar sem ter um perispírito. Não dá. Ele teve que conseguir um perispírito para ele. Provavelmente, né, de alguma forma, ele criou um perispírito para ele, ou com a ajuda de algum irmão, ou sozinho, tá? Não sabemos. Ele que foi criado um perispírito para ele, e dessa forma ele conseguiu encarnar como nós, como qualquer outro espírito. Tá bom? Foi assim. Só que, não se engane, a vibração desse espírito era tão grande que por onde ele passava, a vida ia brotando, né? A energia dele, diz que quando ele passava, em 1 quilômetro as flores abriam sem explicação, do nada, adiantava, assim, sabe? Era uma coisa fenomenal a energia de um espírito crístico encarnado. Vocês imaginam o que é isso? Eu não sei se vocês conseguem imaginar, né? Tanto que aquela mulher, né, nós vamos falar sobre isso também, né, ao tocá-lo se curou na hora, né? Lembram disso? Então,
Então, assim, é uma energia, né, contida, muito contida no corpo físico. Mas, com certeza, isso foi coordenado, foi pensado, foi planejado, né, Débora? Sim, sim. E ele veio dessa maneira aí que a gente conseguiu, que a gente conhece. A gente Ok? conhece, né? Consegui responder você? Quem que falou? É o Flávio. Flávio. Consegui responder, Flávio? Ah, Thaís Sim, perguntando. sim, sim, sim. Tá. Obrigado. É que Tá. como eu imagino que ele tem muita luz. Eu falei, como é que ele coube no corpo? Porque ele tem muita luz, né? Então, é difícil, né? Provavelmente a matéria devia ser difícil aguentar tanta energia, né? Uma Os matéria caras... ainda de um corpo que ainda era pior do que o nosso. Porque o corpo Exatamente. exatamente, Mas aguentou, Bastante laboratório teve. né? Exatamente. Ó, Thaís Cavanha perguntou: tem entre nós outros espíritos em missão? Sim, mas Thaís, todos sob a ordem de Jesus. Todo mundo que trabalha nesse planeta trabalha sob a ordem de Jesus. Ah, e os espíritos do mal? Eles estão perdidos. Mas quando eles se encontram, a primeira coisa que eles fazem é dobrar o joelho. Tá bom? E mesmo assim, é isso mesmo, né, Débora? E nas sessões mediúnicas, quando eles caem na real, a primeira coisa que eles fazem é isso. Então, todos os espíritos, sejam bons ou sejam maus, que estejam no planeta Terra, que estejam trabalhando, estejam em missão ou não, estão sob hierarquia de Jesus. Ele é superior de todos nós. É o nosso irmão maior a quem nós devemos obediência, vamos dizer assim. Ok? Mas ele é humilde. Então, ele não se mostra dessa forma. Como ele não se mostrou quando veio, né? Ele ficou falando para os apóstolos: eu sou seu chefe. Olha, eu sou o governador da terra. Não. Sim, ó, você tem que me obedecer. Quando ele foi chamar Simão Pedro, que ele chamou Simão Pedro, que ele chama o André, Tiago e João, ele vai na maior humildade. Né? E ainda vai lavar o pé, né, Débora? Ainda foi lavar o pé. Ele lava o pé ainda, né? Então, olha essa lição. Sabe, quando ele foi crucificado do lado de 2 ladrões. Exato. Então, é sensacional, né? 2 ladrões. Então, para vocês verem a humildade, mais do que de todo o sacrifício que ele passou antes de ser crucificado, e ele aceitou. Né? Ele sabia tudo o que ele iria passar. Né? Ele tinha conhecimento disso. E ele sabia que ele veio para poder ajudar a humanidade. A Elaine perguntou: então Jesus não tinha um corpo carnal? Não, ele tinha um corpo carnal, sim. Olha, existe ainda controvérsias, tá? Existe um outro cara que se chama Rustem, no passado, e que falou que Jesus não tinha um corpo carnal. Mas isso daí não é aceito, tá? A gente não aceita. Na doutrina espírita, a gente entende que ele teve. O que acontece? Ele precisa, além do corpo carnal, ter um corpo espiritual. Mas nós vamos estudar nas aulas aí à frente que nós somos formados de várias coisas. Não é só o corpo físico, nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo fluídico, nós temos outras coisas, nós temos o espírito. Então, nós vamos estudar isso. Então, Jesus precisou, primeiramente, de um corpo espiritual para poder encarnar num corpo material. Mas ele encarnou, sim, num corpo material. É o mais aceito, tá? Por tudo que a gente lê nas obras espíritas. Certo, Débora? Isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos lá, senão a Débora não consegue terminar. Está no finalzinho já. E é o último slide. Vem. Segue-me. Jesus Cristo. É só isso que ele vem a nos falar. O que ele pede para nós? Para que a gente siga ele. Porque quando a gente segue Jesus, né, a gente sempre segue o caminho do bem, sempre vai seguir o caminho da luz, o caminho da evolução, né? A gente sempre vai alcançar voos, né? A gente sabe que a gente vai melhorar, a gente sabe que tudo ao nosso redor a gente vai conseguir
realizar, tá certo? E termina a aula por aqui. Então, eu vou interromper o compartilhamento para a gente poder conseguir conversar um pouquinho, ok? Pronto, tá todo mundo de volta, tá todo mundo quietinho, entretido, Pensativo. pensativo, oh meu Deus! É estranho isso, né? Porque nas outras religiões que a gente vem, né, essas questões de Deus, Jesus, se confundem, né? Os dois, né? Que nem aquele negócio da Santíssima Trindade, Jesus é Deus é Jesus. E o que os espíritos trazem para a gente é uma concepção completamente diferente, né, Débora? Então choca um pouquinho, mas isso a gente está mostrando para vocês o que os espíritos trouxeram para nós, certo, Débora? É isso mesmo. Eu também, gente, quando eu fui aprender, quando eu entrei para o Básico 1, e minha professora falou que Jesus era o governador do planeta Terra, eu fiz, como assim? Entendeu? A primeira aula que eu tive sobre Deus e Jesus foi, assim, para mim, encantadora. Então, é onde a gente, é que nem a gente fala, como você sabe que você ama Jesus? A gente não sabe, simplesmente a gente ama. E tem como a gente brigar com ele? Não, não tem. Por quê? Porque a gente não consegue, por mais que a gente fala, mas ele não está me ouvindo, ele não está me entendendo, eu estou pedindo. Gente, nós temos que parar e pensar o seguinte: se Deus é o nosso Pai maior, né? Ele quer o quê? Ele só quer o nosso bem. Então, ele não vai querer que a gente sofra. Então, à medida que a gente pede para ele uma situação, um emprego, e às vezes aquilo acontece. Quando você for ver lá na frente, você vai falar, poxa vida, né? Realmente, aquele negócio não aconteceu. Mas também, se acontecesse, não ia dar certo. Por isso que não aconteceu, porque Deus sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Né? Então, tudo é ao seu tempo, tudo é no seu devido tempo. Nada acontece se Deus não quiser. Né? Então, é que nem a gente fala, mas Deus rege, então, Deus me guia o tempo inteiro? Sim, principalmente se for para a nossa evolução, principalmente se for para o nosso crescimento. Tá? E quem é? E Jesus? Jesus está no nosso coração. Jesus é o nosso irmão mais velho. Mas ele também vai ajudar a gente se Deus permitir. Ele não é porque ele é o nosso irmão mais velho, eu vou lá e peço para Jesus. Jesus vai lá e vai me ajudar. Não, ele tem que chegar no Pai e também conversar com o Pai. Posso ajudar meu irmão nisso? Né? Não é assim, de uma hora para outra ele vai lá e ajudar. Obrigada, Jesus, valeu pela ajuda. Antes ele teve que pedir permissão para o Pai. Tá? Então, a gente tem que ter na nossa mente isso. Até os espíritos inferiores, quando eles são esclarecidos, que é mostrado para ele, né, tudo a situação do que está acontecendo, né, a primeira coisa que ele lembra é o quê? É de Jesus, porque a gente conversa vocês vão ir até o Mediúnico 3, que é nas aulas, né, Elcio? A hora que é conversado com um espírito inferior, com um irmão nosso, que não tem tanta evolução, vamos assim chamar, né, esses espíritos, quando a gente fala de Jesus para eles, eles falam, realmente, minha mãe rezava o Pai Nosso comigo, porque sempre teve uma mãe, sempre teve uma avó, sempre teve uma tia, que sempre falou de Jesus. Então, quando a gente fala para eles a respeito de Jesus, eles sempre lembram que alguém da família um dia falou de Jesus para eles. E aqueles que conhecem, na hora que fala o nome, eles se calam e tremem. E tremem. O negócio é... Então, quer. Jesus é demais. Jesus é demais. Eu fico emocionado também de falar disso. Eu sei que é assim, a fé, o Espiritismo tem a fé raciocinada. Então, o que acontece? Ela vai se fortalecendo
conforme a gente vai estudando. Vocês vão perceber isso. Conforme vocês forem compreendendo e a gente for estudando, essa fé vai aumentar, né? E eu lembro porque a minha fé não era tanta quanto é hoje, nem em Deus, nem em Jesus, né? Nem nos outros irmãos trabalhadores do Cristo, né? Que são os irmãos superiores. Não era, né? E agora minha fé quintuplicou, sextuplicou, ficou 100 vezes mais, 1000 vezes. Por quê? Porque a fé é raciocinada. Conforme a gente vai estudando e vai entendendo, essa fé vai se fortalecendo. É uma coisa impressionante, né, Débora? E vocês, que nem a Débora está falando de fé, né? Ah, a gente ama Jesus, a gente ama Deus. Aí vocês falam, pô, mas eu não consigo amar ainda Jesus, por enquanto. Mas conforme a gente for estudando, né, Débora? A gente for estudando, for entendendo quem é realmente Jesus, quem é realmente Deus, não tem como amar. Não tem como amar. Isso aí é legal. Vocês A querem ver cada capítulo, a cada lição que vocês forem tendo, né, a cada semana, né, vocês vão conseguindo entender um pouquinho mais. Até chegar ao final do curso, vocês vão... Aí a gente vai conversar o que vocês entenderam, né, de Jesus. Como é que está o entendimento de Jesus para vocês? Certo? No final do ano vai ser bem diferente. Tá? Vamos devagarzinho. Devagarzinho. É muita coisa que vocês vão aprender. Nós temos aí mais... até 36 aulas. Nós temos mais ou menos uns 6 meses, né? Mais, né? 8. Não, nós temos mais. São bastantes Mais, aulas. né? Nós Então, temos aí... nós vamos aprender bastante. A gente vai voltar a falar novamente de Jesus. O tempo todo. Né? O tempo todo. inteiro a gente está falando dele, tá? O tempo isso. inteirinho a gente vai estar falando dele. Nós vamos estudar as bem-aventuranças, né? Então, nós vamos estudar os 2 livros, o livro dos Espíritos e o Evangelho. E o Evangelho é focado em Jesus o tempo todo, né? Os Espíritos falam o tempo todo em Jesus no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Porque ele é nosso modelo e guia, né? Tem até uma questão do livro que perguntou quem é o maior espírito, né? Que deve nos seguir de modelo e guia. É a menor resposta no livro dos Espíritos, né, Débora? Sim. Jesus. Ele é o nosso modelo e guia, né? Então não tem, né, como nós não falarmos dele. Então nós vamos falar bastante do Mestre Jesus aí, vocês vão entender que realmente esse irmão grandioso nosso aí, que nos ama profundamente, tá? Missionalmente. Quanto às outras religiões, infelizmente, né, eles falam, ame Deus. Não dá para amar, né? Por quê? Porque eles pregam Deus, muitas religiões pregam um Deus violento, um Deus que castiga, um Deus que vai te castigar. Quem que vai amar um Deus assim? Isso. Ninguém ama aquilo que teme. Ninguém ama aquilo que teme. Você só consegue amar aquilo que ama. Então, infelizmente, né, as outras religiões, né, que pregam esse Deus, né, que é o Deus que castiga, que é o Deus rancoroso, né, eles falam que amam Deus, mas não amam. Né? Vocês concordam? Quem que ama alguém que teme? Não existe isso. Né? Não existe. Nós vamos aprender, nós vamos conhecendo Deus e Jesus mais profundamente durante o curso. Essa fé vai se fortalecer e a gente vai realmente aprender a amar os nossos irmãos, né? Espirituais aí, né? Superiores, Jesus, até os inferiores, e também a Deus, nosso Pai. Certo, Débora? É isso. Então, é isso aí. Bom, então, hoje eu vou fazer as vibrações, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças fazer uma vibração, tá? É uma coisa simples, é entrar em conexão com Jesus, tá? É a gente se conectar com Jesus e pedir para Ele, né? Para que Ele ilumine todo o nosso planeta, tudo, tá? Então, vamos lá? Vamos lá, então. Nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Os nossos corações. Vamos nos conectando ao nosso amado Mestre Jesus. Principalmente ao nosso amado Pai, ao nosso amado Mestre Jesus. E pedindo a esse nosso amor maior, e pedindo a nosso
Irmão maior, que ele ilumine todo o planeta Terra, a todos os seus dirigentes, a todos os seus governantes, pedindo para que ele coloque na consciência de cada ser humano, mestre, um pouquinho de lucidez, um pouquinho de esclarecimento, e que eles parem para pensar em tudo que está acontecendo em cada país. Pedimos por todas as pessoas que se encontram nos hospitais, em seus leitos de dor, para que os médicos consigam encontrar o verdadeiro tratamento, o verdadeiro remédio, a verdadeira cura. Pedimos por todos os médicos, enfermeiros, técnicos que estão na linha de frente do Covid. Pedimos pelas nossas crianças, pedimos pelos idosos que se encontram nas casas de repouso, pelas crianças que se encontram nos orfanatos, nos educandários, que eles possam encontrar pessoas que lhe passem amor, fé e coragem. Pedimos por nós mesmos, para que tenhamos sempre a presença, a paz e por tudo de gratos que somos. Vamos pedindo pelo nosso lar, para que Jesus possa adentrar ao lar de cada um, trazendo a paz, a harmonia, a tranquilidade e a fé. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. E nesse momento de alegria, de paz no coração, vamos convidando a Rosana Lima para terminar a aula de hoje com uma oração. Nós, em primeiro lugar, agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, pela oportunidade do aprendizado, do estudo. Agradecemos às equipes espirituais encarregadas da aula, aos educadores do plano material, e pedimos ao Mestre que nos abençoe nesse firme propósito do aprendizado, que possamos aprender e levar à prática em nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigado, viu, Rosana? Obrigado, Débora, pela vibração. Obrigado, Rosana, também por ler a nossa harmonização, e ao Nelson por fazer a prece inicial. Obrigado a todos pela Obrigada a presença. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. semana. Ótima semana. Boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. boa noite. Boa noite. Boa noite. Parar de gravar aqui. Você